Olá, meu fraternal e cordial boa noite a todos. É com muita alegria, com muita resignação que venho mais uma vez apresentar o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Como todos sabem, estamos no estudo do Evangelho. Hoje adentramos ao capítulo 6, o Cristo Consolador. Nesse capítulo vamos estudar o jugo leve, o Consolador prometido, as instruções dos Espíritos, a chegada do Espírito da Verdade. É com muita alegria que eu agradeço a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, por nos permitir mais um dia de apresentação e de condições de estar realizando o Evangelho em dias tão difíceis como esses que estamos passando na Terra. Eu tomo a liberdade de pedir a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, que permita aos bons espíritos, mesmo que de longe, possa nos acompanhar neste Evangelho. E assim eu vou dizendo, pedindo. As correntes africanas, correntes indianas, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João da Mata Virgem, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Cícero, Padre Joaquim, Padre Manuel, Padre Fernandes, Padre Segrimon, Padre Cícero do Juazeiro, corrente dos índios, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João, corrente dos antepassados, dos ancestrais, corrente da família, corrente dos médicos, Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Frite, Dr. Chapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, possam enviar as suas pleiades de espíritos socorristas, equipes médicas, equipes da enfermagem espiritual, possam nos atender aqui na Terra, em especial nos hospitais e postos de saúde do planeta e em especial do Brasil. Desta forma, nós tomamos a liberdade de dizer: prece de Caritas, Deus nosso Pai, que sois todos poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade
onde se refletirá a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus. O meu tema hoje é o jugo leve e o consolador prometido. O jugo leve eu vou ler no seu contexto total, porque é um pequeno e também é bem sucinto, já resumido. O jugo leve. Venham a mim, disse Jesus, todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu os aliviarei. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrarão repouso para suas almas. Porque meu jugo é leve e meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está em Mateus 11:28 a 30. O que é o jugo? O jugo era naquela época que os romanos escravizavam, né? E aí o povo vivia sobre o jugo de Roma, que era escravidão, era assim, o povo era subordinado às leis de Roma, quase todo o planeta na época, metade do planeta na época. Então, continuando, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores, perdas de entes queridos, etc., encontram sua consolação na fé que possuímos no futuro e na confiança que temos na justiça de Deus. Isto foi o que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após essa vida ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais e nenhuma esperança vem suavizar sua amargura. Foi isso que levou Jesus a dizer: venham a mim todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a própria lei que ele ensina, ou seja, a lei do amor e da caridade. Seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é suave e essa lei é leve, pois ele apenas impõe como dever segui-la. Então é isso, o jugo leve. O jugo de Jesus é leve, porque somente ele é capaz de oferecer o lenitivo para as nossas dores e sofrimentos. Para os grandes filósofos da antiguidade, a vida nada mais é do que uma preparação para a morte. Basta voltarmos no tempo e verificarmos as reflexões de Sócrates quando fora obrigado a beber a cicuta. Eu não vou entrar muito nesse mérito aqui das filosofias e tal, do Sócrates e de todos aqueles que antecederam a Jesus e já começaram a refletir sobre a vida pós-morte, né? Que a alma sobrevive sim após a morte e conforme as coisas que fazemos aqui vai ser a nossa vida no mundo espiritual. Não que vá ser ruim ou, digamos assim, que a gente vai ficar lá pagando pecado. Nada disso. Os pecados vão sendo as coisas erradas ou pecados, como queira, vão sendo pagas e sendo revistas e sendo, vamos dizer, amenizadas, né? Nós tentamos amenizar essas coisas no nosso dia a dia e não precisamos nos preocupar com a nossa passagem para o mundo espiritual, pois lá é outro plano, né? Outra dimensão. Então, os estudos e a vida no plano é diferente da terra a qual estamos no pesado fardo da matéria. Então agora eu vou adentrar ao
a segunda lição deste capítulo, O Consolador Prometido, o Espírito da Verdade, Paris, 1860. Para o Espiritismo, o Consolador é a própria doutrina espírita. Na Bíblia, ele é chamado também de Espírito de Verdade, Espírito Santo, Paraclítico e Advogado. O que é paraclítico? Aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como defensor numa corte. Esse é Jesus, o nosso paraclítico. O Espírito de Verdade, de 15 em 15 dias, manifestava-se a Kardec quando ele iniciou os trabalhos como codificador da doutrina espírita. Há vários exemplos de que o Espírito de Verdade é o próprio Jesus, tanto em livros da Bíblia como os da codificação espírita. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Está em João 14,3. E ele avisou a Kardec que o Consolador Prometido seria enviado, ou seja, a pleiade de espíritos iluminados, transmissores da doutrina espírita, que complementa ou esclarece mais os ensinos evangélicos, foi o Espírito de Verdade que chefiou os espíritos iluminados que se manifestaram a Kardec através de médiuns de cerca de 40 países. Vejam bem, os manifestos não se davam só em Paris, só ali onde Kardec estava, mas em vários pontos do mundo, muitos médiuns recebiam mensagens equivalentes ao que estava sendo estudado para Kardec. Isso, ao meu ver, era para o Kardec não desistir e provar para ele mesmo que todos estavam falando a mesma língua, todos estavam falando do mesmo assunto, e por isso sim a verdade nos 4 pontos do planeta, né? Assim dizendo. E o ensino evangélico deles era igual ao que comprava a sua universalidade. Kardec comprova a sua universalidade. Kardec não aceitava como verdade um ensino isolado que um só espírito dava. Daí que as pesquisas deles nessa área eram muito trabalhosas e, portanto, muito sérias e convincentes. Assim é que ele é considerado o pioneiro da chamada espiritologia. Que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Já no tempo do Cristo, Cristo já falava desta forma, né? Que tinha que ter ouvido para ouvir, consciência, cabeça, inteligência. E aqui o Kardec está provando que realmente até hoje a gente tem que ter ouvidos para ouvir a palavra e aceitar e entender. Além de outras questões, Kardec demonstrou, de acordo com a Bíblia, que os chamados anjos e demônios mencionados nela não são de outra categoria de espíritos, mas que eles são os mesmos espíritos humanos adiantados, anjos e os outros demônios, que podem ser bons ou mais. Realmente, daimones, plural grego de daimon, são espíritos de mortos e não de outra categoria de espírito. São os próprios espíritos dos seres humanos, né, que muitas vezes vêm nos dar testemunho, né? Nas obras da literatura grega contemporânea, dos autores bíblicos, como Platão, Heródoto e outros, daimones são espíritos dos mortos. E hoje isto está mais do que comprovado ao redor do mundo. E Jesus afirmou que o Espírito de Verdade, a ser enviado, nos guiaria a toda a verdade, pois não falaria por si mesmo, mas diria tudo o que tivesse ouvido. Isso está em João 16,3.
Mas ouvido de quem? De Deus ou Pai, ou mesmo de Jesus? Isso confirma que não se trata do Espírito Santo do dogma da Terceira Santíssima Trindade, e que ele, o Espírito Santo, não é Deus Todo-Poderoso, tal qual o Deus Pai único. Ele não é o Deus Todo-Poderoso, absoluto, incriado, e que existe desde todas as eternidades. E quem crer, de acordo com o dogma, tem que reconhecer que não é bem assim. Se ele não fala por ele mesmo, então é porque ele é subordinado a seu Pai, como Jesus, que disse também que não falava por ele mesmo, mas em nome de Deus Pai, que o enviou para nos trazer a boa nova, o Evangelho, que é de Deus Pai. Aqui é um pouco complicado de entender, mas eu vou tentar falar aqui para vocês que Jesus pode ser, segundo estudos, o próprio Espírito de verdade. Porque ele fala em nome do Pai, ele não fala em nome dele, ele não assume o Espírito de verdade, ele não assume que ele é o Consolador prometido, mas sim o que veio falar desse Consolador, que o Consolador prometido é a doutrina espírita, que essa doutrina é que ia revelar à humanidade muitas coisas que ainda estavam ocultas, né? Então, continuando, deixemos que Jesus, com suas próprias palavras, nos fale sobre isso. Jesus já deixou lá, quando ele esteve aqui, ele já deixou alguma coisa para lembrar de quando chegasse o Consolador. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito de verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15,26. Por essa passagem, o Espírito de verdade é o Consolador. Por esta passagem, o Espírito de verdade é um, e o Consolador é outro. Mas o que é esse Consolador? Parece ser, de fato, o ensino evangélico do Mestre do mundo, pois ele mesmo disse que o Consolador vos fará lembrar de tudo quanto ele tinha dito. E isso não ocorreu em Pentecostes, pois não sabemos de nada do que foi dito nele. Daí que a riqueza do ensino evangélico da doutrina espírita nos faz pensar que ela é realmente o Consolador prometido, a doutrina espírita. E estará conosco, consolando-nos por todas as eternidades. Então, esse artigo eu copiei da internet e está é um colunista que eu acho que eu pulei o nome dele aqui, mas não tem problema, depois vocês podem pesquisar, né? Está em www.editorachicoxavier.com.br e ele fez a consulta no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus disse sobre o Consolador prometido: ele trará o conhecimento das coisas que fazem com que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está na terra. Fará com que o homem lembre-se dos verdadeiros princípios da lei de Deus e trará consolação pela fé e pela esperança. Então, meus irmãos, vamos ter fé e esperança em momentos difíceis que passamos na terra, que o Consolador prometido, o Espiritismo, junto com Jesus Cristo, o Espírito de verdade,
possa nos dar o alento necessário no momento de tribulações, tanto mundial quanto também pessoal e familiar, e que possamos gradativamente irmos nos resignando, nos acertando para que o nosso jugo seja leve e para que o nosso Consolador prometido, a doutrina espírita, junto com Jesus, possam nos dar as diretrizes e o caminho que nós necessitamos nesse momento de angústia. Eu sempre falo isso, né? Que realmente é o que está acontecendo. Todos nós estamos parecendo a música como que fala do... Ai, me fugiu agora. O dia em que a terra parou, Raul Seixas, né? Raul Seixas cantou, é o dia em que a terra parou, e está parecendo isso hoje. São muitas revelações, são muitas dores, e que vença as leis de Deus, que vença a ciência, a medicina, os imunizantes, sejam autorizados por Deus e pelos bons espíritos, por Jesus, para imunização e cura global do planeta e da humanidade. Vibremos pela paz no mundo, pela paz no Brasil, pela paz na nossa cidade, pela paz em nossas famílias, nossos lares. Vibremos pelo amparo aos pobres, pela saúde dos enfermos, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pela reabilitação dos presidiários, por todos os trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos. Vibremos pela proteção aos velhos e crianças abandonadas. Vibremos pelos medicamentos, pela ciência, pelos médicos. Vibremos pela paz no mundo, pela paz universal. Vibremos por nós mesmos e por todos que estão nos ouvindo nesse momento. Peço a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, que permitam aos espíritos autorizados façam a magnetização e a fluidificação das águas de nossas casas, nos colocando lá o remédio invisível, mas o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Oração de Bezerra de Menezes. Nós que rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerras de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estendei tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em socorro daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Mais uma vez agradeço a todos pela companhia, pela dedicação e pela paciência de me ouvir até aqui, e tomo a liberdade de encerrar dizendo:
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor, porque teu é o reino, é o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.